Olá, sou Rodolfo Quintanilha, professor de História, e hoje nós estaremos falando sobre os antecedentes das revoluções inglesas. Revoluções inglesas essas que iniciaram em 1642 e teve o seu último episódio, podemos assim dizer, em 1688. Como já havia dito, nesse vídeo estaremos tratando sobre alguns dos antecedentes, ou seja, os fatores que causaram as revoluções inglesas, e aí eu estou falando da Revolução Puritana e também da Revolução Gloriosa. E a primeira temática que eu gostaria de estar trabalhando é a questão da sociedade inglesa do século XVII. Como que era essa sociedade? A sociedade inglesa estava baseada numa sociedade estamental. Como que funcionava? Dentro de uma pirâmide social, quem encabeçava essa pirâmide era a nobreza, que era muito próxima do rei, do monarca, pois era uma constituição, um regime monárquico que prevalecia nesse período na Inglaterra. E na segunda camada estava os camponeses, e na terceira camada os burgueses e os outros trabalhadores livres, servos, a base da sociedade inglesa. Porém, com a chamada Revolução Comercial que acontece na Inglaterra, do século XVII, muito impulsionada pela Rainha Elizabeth I, onde ela estimula não só o comércio, mas como também a pirataria. Nesse período, há um grande acúmulo de capital, um grande lucro derivado tanto do comércio quanto da pirataria, e isso faz com que uma classe social ela cresça de uma forma muito grande, que era a burguesia. A burguesia se consolida como a principal camada social enriquecida pelo poder monetário. Com isso, consequentemente, a burguesia busca uma maior condição, uma maior importância também na política inglesa. Haja vista que a Inglaterra vivia uma monarquia parlamentar, uma monarquia parlamentarista, em que ela dividia o poder entre o rei, a coroa, e o parlamento. Parlamento esse que era dividido em dois. Havia a chamada Câmara dos Lordes, onde prevalecia a nobreza, e a Câmara dos Comuns, onde tinha a maioria de burgueses. E é aí que a burguesia busca uma maior participação política, e vai haver alguns enfrentamentos, alguns problemas ocasionados por isso. Como havia já mencionado, a Rainha Elizabeth I, ela fazia parte da dinastia dos Tudors, e ela assume no lugar do seu pai, o Henrique VIII, o rei que estabelece uma nova religião oficial na Inglaterra, ou a principal religião da Inglaterra, que é o anglicanismo, uma religião que se separa do catolicismo papal, do catolicismo do Vaticano, porque o rei Henrique VIII ele se separa, e a igreja vai condenar essa atitude dele, e funda-se a igreja anglicana, ou seja, a igreja britânica, a igreja inglesa, com todos os dogmas da igreja católica, exceto essa questão da separação conjugal. Ela assume numa nova perspectiva monárquica. E que perspectiva era essa? Ela muda a estrutura de uma monarquia parlamentarista para uma monarquia absolutista. E como funciona a monarquia absolutista? O rei tem todo o poder, basicamente é isso. O rei tem todo o poder centrado nas suas mãos, ele passa a não depender mais do parlamento para tais atitudes, e isso é feito de forma bem arbitrária, até com o fechamento do parlamento, a dissolução desse parlamento, e algumas vezes, como nós estaremos vendo.
o que acontece? Que a Rainha Elizabeth ela não deixa filhos, por isso ela passa a ser conhecida como a Rainha Virgem, né? Porque ela não deixa herdeiros, e com isso é o fim da dinastia dos Tudors no poder da Inglaterra. Quem vai assumir é o seu primo, o rei da Escócia, o Jaime I, que é da família dos Stuart. E aí inicia-se a dinastia dos Stuart na coroa britânica. Ele toma também atitudes absolutistas, como o fechamento do parlamento, né, porém ele não tem a mesma... ele não tem o mesmo carisma da Elizabeth, ele vai sofrer enfrentamentos, esgotamentos dentro do seu reinado, dentro do seu governo, até que ele morre. E com a sua morte, quem assume é Carlos I, teu irmão. E ele tomará medidas ainda mais arbitrárias, né? Como a coroa era anglicana, né? Ele vai perseguir as outras religiões ali presentes, como o calvinismo e a Igreja Católica, que antes de Henrique VIII era a principal religião da Inglaterra, e numa dessas perseguições a Igreja Presbiteriana da Escócia estoura ali uma guerra civil. Estourada essa guerra civil, Carlos I já havia dissolvido o parlamento, ele restaura o parlamento, né, dentro dessas atitudes arbitrárias e absolutistas, porém ele precisa do apoio do exército para vencer essa batalha civil, essa guerra civil na Escócia, e ele terá esse pedido negado, porque a maioria do parlamento era composto por puritanos e puritanos burgueses da Câmara dos Comuns, né? Essa medida da Câmara de negar o apoio do exército para Carlos I fará com que ele tente novamente dissolver o parlamento. E aí, gente, está o pano de fundo necessário para que estourasse a Primeira Guerra Civil Britânica, conhecida como a Revolução Puritana, e, consequentemente, mais à frente, a Revolução Gloriosa. Porém, esses são assuntos para a nossa próxima videoaula, tá ok? Por hoje é só e até a próxima.